vir um pouco mais para frente, fica à vontade, porque eu sei que hoje está frio. Nós optamos por utilizar o microfone até por causa da gravação, depois é postado no canal da União, nós temos no YouTube. E graças a Deus, gostaria de repente de deixar essa luz aqui acesa, em função dos slides, fica melhor para a gravação depois. Procurei deixar uma letra bem grande para nós que já usamos óculos, né? E fica melhor a visualização. Então, nessa tarde nós nos propomos a fazermos uma conversa, uma interação em torno do tema educação, evangelho e paz em família. E se nós já podemos bem compreender desse tema, educação, evangelho e paz se encadeiam. Porque nós não temos como encontrar a paz, tanto individualmente quanto coletivamente, se não tivermos uma sociedade educada. E aí, nessa questão da educação da sociedade, também entra com um papel primordial o evangelho. Então hoje nós nos propomos a fazer uma avaliação, melhor dizendo, não, é uma conversa em torno desses temas. E para nós começarmos, então, nós trazemos duas perguntas. Primeira pergunta: o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Segunda pergunta: o que nós estamos fazendo? Acho que você errou ali a pergunta, você repetiu? Será? Será que são perguntas iguais ou são perguntas diferentes? O que vocês acham? Primeira pergunta: o que nós estamos fazendo? Segunda pergunta: o que nós estamos fazendo? Essas são perguntas iguais ou diferentes? Cuidado na avaliação. O nosso objetivo aqui é provocar, nos tirarmos do conforto e fazermos cada um de nós, pensar, né? Então, o que nós estamos fazendo nesta existência? O que nós estamos fazendo nessa existência? Nós buscamos, o que estamos buscando? Qual o nosso propósito? Tanto individual quanto coletivamente. O que nós estamos buscando? Então, reformulando a primeira pergunta, o que nós estamos fazendo nessa atual existência? Possuímos somente uma vida. Uma vida? Sim, uma vida, mas várias existências corporais. Porque a vida não é eterna? Por que ela cessa? Ela não cessa. Portanto, a vida ela é contínua. Se ela é contínua, ela é uma única. Portanto, nessa atual existência, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando, qual é o nosso propósito? Já nos perguntamos sobre essas questões? E aí avançamos. O que nós estamos buscando enquanto família? Lá dentro da família. Com os nossos filhos, com os nossos parentes. E a segunda pergunta, que não quer calar: o que nós estamos fazendo agora? Então, o que nós estamos fazendo nessa existência e o que nós estamos fazendo agora? Como nós estamos nos movimentando? Quais são as nossas atitudes, mas principalmente quais são os nossos exemplos diante dos pequenos que nós trazemos hoje? Viu como as perguntas eram diferentes? Só um pouquinho de provocação para nós realmente sairmos do nosso ponto de conforto. E para nós começarmos, nós trazemos uma questão de um livro dos Espíritos, a questão número 775, que Kardec pergunta aos espíritos superiores assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se extinguissem os laços de família, as famílias constituídas das mais diversas formas como hoje nós temos, mas se mesmo essas formas diversas se diluíssem, qual seria o resultado? O resultado seria, resposta, uma recrudescência do egoísmo. Vamos ao termo. O que é recrudescência do egoísmo? Refere-se a um aumento ou agravamento do egoísmo,
Vejam só, já possuímos um egoísmo em si na nossa sociedade, com certeza. Mas um agravamento desse estado, né, em sociedade. É um termo que descreve um cenário onde o comportamento egoísta se torna mais preponderante e impactante, podendo levar a consequências negativas para as relações sociais e o bem-estar geral. Não estamos vivendo uma recrudescência do egoísmo? Em especial das décadas de 50 em diante? Com todo um modernismo, com toda uma mudança social, cultural, musical, em nome de uma liberdade de expressão, uma liberdade de que não importa nada o que se construiu na humanidade até agora, o que importa é o que eu quero, o que eu acho que tem que ser. Não é? Bem, mas vamos seguindo. E há uma citação, nós tiramos aqui, de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, que Kardec assim expressa: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Esse assunto nós já abordamos em outros temas, né? Não é necessidade de nós retomarmos. Para, então, nossa conversa de hoje, nós pegamos como base um livro até que não é muito conhecido, mas essencial. O livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O nome do livro é Constelação Familiar. E aqui, antes de nós entrarmos nesse assunto, é importante nós falarmos um pouco sobre esse título. Nós não estamos falando aqui de um outro movimento conhecido na sociedade, de um outro tipo de estudo de constelação familiar, tá? Nós estamos falando aqui sobre a questão da família. Então, a Joana de Ângeles, pelo Divaldo, se propôs a fazer toda uma análise da constituição da família, dos problemas atuais, dos pais, dos filhos, dos tios, dos avós, e por que nós chegamos nesse estado que a sociedade hoje está, aonde está essa origem. Então, Joana de Ângeles vai fazer essa origem, vai nos dizer que essa origem está lá na família, lá na educação que nós damos aos nossos filhos, né? E que isso é toda uma transformação na sociedade, gera uma transformação na sociedade, positiva ou negativa. Então essa é a proposta da Joana, né, pelo Divaldo, com essa obra. Essa obra foi publicada no dia 31 de março de 2008, 17 anos. Eu pedi para a esposa fazer a cálculo, a gente não fez também. 17 anos, né, da publicação desse livro. E nós vamos ver como nós vamos se passando em quase 2 décadas, parece que nada mudou. Infelizmente. Muito atual, muito atual. Uma outra questão do título constelação, a constelação são o aglomerado de estrelas que nós podemos visualizar, uma constelação. E quando nós observamos assim ao longe essas estrelas, elas formam como que um só, não é? A família é a mesma coisa. Cada uma dessas estrelas que brilham são diferentes, mas formam um só. Da mesma forma na família, os pais, os filhos, cada um deles é diferente, mas possui dentro de si essa luz interior que forma uma constelação, a constelação familiar. Compreendido agora? Perfeito? Então vamos dar seguimento. Nós optamos por trazer vários trechos dessa obra e não ousamos modificar nada e nem acrescentar nada, porque nós estamos falando de Joana de Ângeles. Tem uma amiga que diz assim, um dia eu disse assim para ela: mas ler a Joana de Ângeles é complicado, né? Ela podia falar mais simples. E ela me olhou e disse assim: não, tu estás errado. É tu que tens que te elevar ao padrão dela, não é que ela que tenha que se rebaixar. Então nós não ousamos tirar nem mudar, trazemos na íntegra a fala dela, né? Por fidelidade à obra. Para o nosso assunto de hoje, então nós trouxemos o capítulo 10 e o capítulo 21 dessa obra Constelação Familiar. A Joana então começa dizendo assim: a família é a base fundamental.
sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Procuramos deixar em letras bem grandes, para nós visualizarmos que a família é essa base, né? A base essencial de toda a sociedade. E aí, esse é o pensamento que nós vamos fazer ao longo do nosso encontro de hoje. Se a política, se a economia, se o relacionamento entre os povos, entre as nações está difícil, o problema está lá atrás. Cada um dos governantes, cada um das pessoas que estão à frente das nações, um problema agora que todos nós vivenciamos, foi lá atrás, na família, na educação, na criação de cada indivíduo. Então, o quanto é importante nós investirmos na família e na educação dos filhos. E a Joana vem falar exatamente disso. Então, a família é a base. É na família, então, nesse grupo doméstico, que inicia-se essa experiência da fraternidade universal. Fraternidade universal. Não é o que nós fazemos em casa? Meu filho, cadê a tua roupa? Deixa que eu pego para ti. Filho, filha, o almoço está pronto. Já foi tomar banho? Não é uma fraternidade? Não é um ajudando o outro? Já estudou, filho? Vem cá, senta que eu vou te explicar. Então é na família que nós temos essas primeiras experiências de fraternidade, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Em razão disso, toda vez que a família se entibia, o que é se entibiar? Se amorna, se resfria. Então, em razão disso, toda vez que a família se amorna ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abala nas suas estruturas. Vive-se na terra destes dias, estamos nos reportando a 2008, vivem-se na terra desses dias, injustificável agressão à constelação familiar, a constituição, a família em si, defluente dos transtornos e insatisfações que tomam as mentes e os corações juvenis. Quem de nós não possui jovens em casa, com toda uma crise existencial, toda uma crise de o que eu vou fazer agora pela frente, o que eu vou estudar, o que eu vou trabalhar? Não, eu já tenho 20 anos, agora eu quero meu apartamento, meu carro, minha profissão e dinheiro na conta para poder sair, passear. Mas nem sempre é assim. As nossas gerações foram conquistando isso, todas essas questões que são materiais, lá pelos 40. Então nós vamos percebendo cada vez mais uma ansiedade com relação a esse assunto, né? A aparente falência dos casamentos, né? Então, portanto, das uniões consagradas pelo patrimônio, assim como a de todas aquelas que frutesceram, que deram frutos em descendentes. Então, a aparente falência não é responsabilidade, não é culpa, vamos dizer assim, da família, mas da desestruturação da ética e da moral. Desestruturação da ética e da moral. Vitimadas pelas mudanças impostas, pelos denominados novos tempos. Novos tempos. Nos quais, escravizando-se às paixões dissolventes, os indivíduos optam pela ansiosa conquista das coisas e dos fetiches da tecnologia que os distraem e entorpecem. Aí eu lembro lá em casa, muitas vezes quando nós pegamos o celular e vamos passando as notícias para ver a política, para ver a economia, para ver se prenderam, se não prenderam, se soltaram, se não soltaram, se brigaram, se não brigaram. E os filhos estão ali, né? Pai, vem cá desenhar comigo, só um pouquinho, já vou ver, só já vou. Ou ver uma outra questão lá, por exemplo, fazer uma compra pela internet, ou dar uma outra atenção em outra coisa, e os filhos estão acompanhando e visualizando o exemplo. Do que adianta nós dissermos, filho, larga o celular, filho, sai do celular, filho, nós estamos com o celular toda hora na mão.
com a justificativa que é para o trabalho. Eu falo isso para mim. Eu sou a primeira pessoa que tem que escutar isso. Né? Todos nós, né? E assim sendo a realidade humana, a pressa é pela fruição de todas as sensações possíveis. Nós queremos sentir todas as sensações. Apresenta-se na condição de meta que deve ser alcançada a qualquer preço, para não se perder a oportunidade de viver bem. Nós queremos viver bem. E há problema nisso? Não há problema nisso. Nós trabalhamos de forma digna para conquistarmos, estamos no mundo material, portanto precisamos viver no mundo material. Precisamos interagir com o mundo material, aprendendo aquilo que nós já conseguimos, né? Ainda aprender os ensinos do plano material, mas não nos perdendo nesse plano terreno, no sentido de esquecermos que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Então, para não se perder a oportunidade de viver bem, quando o ideal seria bem viver. E aí, trazemos aqui uma questão, um problema social, geral, não sei como resolver, se alguém souber, levanta a mão, que nós trabalhamos muitas horas ao longo do dia para conquistarmos, para darmos tudo de bom e melhor para os nossos filhos. Ótimo, válido. A questão é que nós não temos como fugir desse ciclo. Já se pensaram sobre isso? Ah não, eu quero trabalhar menos. Então tá, vou trabalhar menos. Então você vai ser dispensado do seu trabalho. Se for dispensado do seu trabalho, você não consegue sustentar a casa, não consegue pagar as contas, não consegue botar comida em casa. Não, eu vou comprar um sítiozinho, vou para fora, eu vou ter uma galinha, um boizinho. Será que é bem assim? Né? De alguma forma, a sociedade em algum momento vai ter que despertar para essa questão de que é benéfico, bem viver, termos o necessário, em vez de querermos viver bem. Porque na intenção de querermos viver bem, nós acumulamos, nós estamos correndo a todo tempo, brigando com o nosso semelhante para que eu conquiste, e se eu conquistar, ele não vai conquistar. Às vezes, de forma ilícita, né? Então, essa é uma reflexão que fica, não há resposta nesse instante, mas há alguns caminhos, e é o que nós passamos em seguida a observarmos. A Joana prossegue dizendo assim: como efeito, os jovens atiram-se nos emaranhados processos de busca do deleite sem qualquer freio, enquanto os adultos apresentam os primeiros sinais de cansaço, tentando renovar programas em favor de novas satisfações. É isso que acontece? Não estamos observando uma juventude, já a adolescência, né? Eu ganhei um chazinho. Não estamos observando uma juventude que se faz 15 anos, quer ir para a festa, quer fazer e acontecer, e briga com os pais porque eu vou, porque a mãe do fulano deixa eu ir, porque... Calma. Porque eu ainda não fiz 18 anos, não tenho um carro, o meu amigo, o pai dele deu um carro para ele. Vamos seguindo. A denominada luta de gerações, porque o pai é careta, a mãe é chata, está sempre me dizendo não é? A juventude não vai dizer isso? Será que lá atrás nós também não dissemos isso? É a questão da luta das gerações. Hoje nós, como pais, já temos uma experiência, já temos uma vivência, já passamos por alguns processos que nós já sabemos, aqui vai doer, não, desvia, não vai por aqui que aqui vai dar problema. Aí nós queremos, claro, evitar que os nossos filhos também passem
por essas aflições. E aí então nós aconselhamos: filho, estamos chegando nos últimos semestres, não deixa para a última hora para estudar para a prova. As tuas provas começam dia 20 de agosto, hoje já são 9, começa a estudar agora, pega um pouquinho o que eles vão fazer? É óbvio que não vão estudar, né? Eles vão estudar no dia 19 de noite, certo? Né? E aí sofre, aí todo mundo sofre, porque aí os pais têm que ajudar, né? Então, a denominada luta de gerações, na qual os reais valores da dignificação humana são ultrajados pelas proporções modernistas do hoje, do aqui e do agora. Favorece a debandada do lar pelos jovens. E aqui vem, ó, jovens incapazes ainda de orientar a existência, de enfrentar os desafios, de viver em equilíbrio. Porque, na maioria das vezes, nós somos levados pela nossa vontade, pela nossa intuição de que eu consigo, eu posso, eu já estou grande, eu sei viver, me deixa, mas sem experiência, né? É como a Joana diz, em meio a tantos desafios e sem equilíbrio. A família, no entanto, vem sobrevivendo, mesmo diante dos choques das gerações, e é normal. A família vem sobrevivendo estoicamente aos golpes que lhe têm sido desferidos. Os códigos de ética lentamente vêm sendo revividos. Aqui eu extraí somente um fragmento, porque a Joana está se referindo à questão dos matrimônios, à questão dos divórcios. Que, por incrível que pareça, os matrimônios eles vêm aumentando e os divórcios reduzindo. Já mostrando de que a célula da família, ela é importantíssima. E mesmo que de geração em geração sofra um tombo, vamos chamar assim, ela nunca se desfaça. Por quê? Por que vocês acham que a família não se desfaça? Essa célula, essa constelação da família em si, a família, né? Ela nunca passará. Mesmo de geração em geração, por quê? Por que a família não está fadada ao fracasso? A um dia acabar e cada indivíduo, cada ser humano viver por si só. Por que vocês acham? A natureza do próprio plano espiritual, antes, isso aí, pela natureza, pelo plano espiritual. Porque é na família que nós vamos ter todo o aprendizado necessário, né? Principalmente dos sentimentos, para nós avançarmos enquanto espíritos imortais. Essa experiência material que nós precisamos ter, né? E aí, ela diz assim: o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família. Em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar, para liberá-los e sublimar-se. Quando o ser humano, quando procria com responsabilidade, atinge um dos momentos clímax da existência, especialmente quando se torna consciente do significado da progenitura. Então, ter filhos e despertar para essa realidade que, opa, agora eu sou pai, opa, agora eu sou mãe. Nesses que despertam para esse sentimento, é uma grande mudança moral e espiritual. Quantas vezes nós não malbaratamos a questão da maternidade e da paternidade em outras existências? Mas Deus, na sua infinita bondade, nos dá sempre oportunidades, não através do resgate pesado, no sentido de ter que pagar a dívida, não, através do amor, através da educação, do conhecimento, transformando o sentimento. Então, ser pais responsáveis por alguém é uma grande dádiva, uma grande responsabilidade também. Há em todas as formas de vida essa energia divina. Que energia é essa?
a energia criadora. No ser humano, apresenta-se em forma de consciência, de discernimento, de razão, de amor, de sabedoria. Entendem por que nós optamos trazer a Joana na íntegra? Não tem condições da gente falar assim, né? Na família, esse nobre sentimento encontra campo fértil para desenvolver-se. Na família, felicitando os seres frágeis que reiniciam a jornada, bem como aqueles que lhe constituem a segurança. Então ela está falando aqui, é que na família é que nós vamos dar oportunidade para esses seres que renascem na vida material, para que eles então aprendam, evoluam, mas também nos ajudem. Não vamos nos enganando, né? Não é porque nós somos pais que nós somos mais evoluídos que os filhos. E essa geração dos pequenos agora estamos provando isso. Então, é através da família que eles também vão ter essa base, esse alicerce, para não só reformular o que precisam reformular no passado, mas também para seguir crescendo nas virtudes que já angariaram ao longo do tempo. Por essas e muitas outras razões, a constelação familiar jamais desaparecerá da sociedade terrestre, a família, dando lugar ao enfermiço egoísmo. Pelo contrário, superando o egoísmo com beleza espiritual. Então essa é algo muito que acolhemos no nosso coração de forma muito feliz, né? De que a família nunca desaparecerá. Mesmo nas mais diversas constituições que hoje nós temos. E aí, nós vamos falar sobre o capítulo 10 dessa obra, Educação e Paz na Família. A Joana vai dizer assim: a criança é a argila moldável. Argila de moldar, de fazer um bonequinho, é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Esse oleiro hábil é o educador. Somos nós. É o educador, que deve modelar o ser social digno, de forma que possa contribuir à sociedade harmônica. A paz no mundo depende da educação da infância. É a origem do ser. A origem do ser é na infância. Portanto, a paz lá fora, de forma coletiva, no mundo, depende daquele núcleo pequenininho que muitas vezes nós não percebemos. Ali estamos formando o indivíduo da sociedade. O indivíduo leal, o cidadão de bem, o homem e a mulher de bem, mas também o delinquente. Ah, isso é feio de falar. Não. O delinquente é aquele que não se ajusta às regras da sociedade. E, portanto, até tem uma fala do Haroldo, palestrante, né, espírita, e ele diz que ele era juiz. Ele disse que várias vezes ele precisou dar sentenças, né? E uma das sentenças, havia um outro rapaz que havia matado o filho de uma outra senhora, e ele recebeu a sentença de prisão, 17 anos, alguma coisa. E a mãe do filho assassinado foi falar com ele e disse: a pena foi muito pouca. E o meu filho não foi feita justiça. Então, ela disse assim: mas me sinto como se a pena tivesse sido, como se houvesse tido justiça. E ele disse assim: não, mãe, não, você se engana. A justiça hoje não foi feita. A justiça limitada dos homens só pôde conceder esses anos de reclusão. Quem fará a justiça será Deus. Então, é lá na família. É de lá da família. E nós precisamos estar atentos e observando para corrigir, para também alavancar as virtudes que nossos filhos têm. Não é só algo negativo, claro que não é. Aí ele diz assim: no lar, ela diz assim, no lar começa o incomparável labor de edificação moral,
de todos os membros que constituem, mediante as experiências e comportamentos dos pais, que infundirão exemplos demonstrativos. E vou parar aqui. Então, a Joana está dizendo que nós, pais, somos o espelho, somos os exemplos. Ah, pai, mas você está me dizendo que eu não posso ficar com o celular, não estar com o celular toda hora na mão? Só pegando o celular, que é a coisa mais banal que nós estamos vivendo, todos estamos vivendo essa situação hoje. Não vamos dizer que não, né? Ah, mas tu disse que ia olhar o jogo comigo, pai. Tu disse que ia jogar bola comigo. Pai, tu disse que tu ia desenhar comigo. Estou dizendo pai para não falar mãe, né? Porque a mãe está ali sentada, pode ficar brava comigo depois. Então estou falando pai. Então, são os exemplos. Não há um termo na sociedade que diz que os exemplos arrastam, mas os exemplos também arrastam no sentido negativo. Então, que infundirão exemplos demonstrativos do valor do conhecimento, do caráter, da honra, da convivência doméstica, representando os segmentos sociais da vida, em comum com os demais membros da humanidade. Voltamos a dizer, é na família que nós damos os primeiros passos para uma sociedade em paz. Tem aquela fala, né? Às vezes as mães utilizam, às vezes não. De que não, o filho, eu estou criando para o mundo, tem que aprender. Mas aí chega na hora do filho ir embora de casa, não, meu filho vai embora. Ai, ele vai embora. Os pais também choram também. Mas fora a filha. Esse trabalho é relevante e indispensável, nunca devendo ser transferido totalmente para a escola. O trabalho de educação moral dos filhos. Esse trabalho não é da escola. Né? O trabalho da escola é de instrução, de passar conhecimento. E aí nós temos algumas informações de conhecidos de que em escolas particulares, isso se dá muito, mas também em escolas públicas, de que alguns pais confundem isso e acham que é responsabilidade dos professores, dos mestres, da diretora, do diretor, educar os filhos. Não, só um pouquinho, a educação vem de casa. E aí quando uma professora dá essa resposta para um pai, a professora é demitida. Estou falando isso de casos já relatados, né? E nós podemos observar isso a todo momento na sociedade. Então, a educação moral é lá em casa. E ela segue assim: são, no entanto, os pais os mais nobres educadores, tanto para o crescimento ético-moral dos aprendizes, quanto para os gravames que os levam aos desequilíbrios de todo porte que tomam conta desses dias de sombra e de perversidade. Então, cuidado aqui, os pais são tanto os nobres educadores para o bem, como também para o erro. E não utilizamos o termo mal aqui, para o bem e para o erro. Porque é através do exemplo, né? Os instintos que caracterizam o ser infantil, os instintos que nós vamos observando neles, devem ser orientados desde os primeiros momentos após a vida intrauterina. Desde os primeiros momentos, eles já estão receptivos à nossa orientação. Quem das mães já não teve a oportunidade de o bebê estar na barriga e conversar e o bebê se mexe, né? Parece que está entendendo, e está entendendo. Trabalhando-os e disciplinando-os de forma que não se sobreponham aos sentimentos de amor e de respeito que devem viger na constelação familiar. Vou tomar um chazinho aqui que o meu amigo Heitor fica com ciúmes. A Graça não oferece para ele. Tu nem estava aí, né? Eu acho que ficou registrado até no YouTube. Sim, o Heitor vai ver essa gravação. Um abraço, Heitor. É certo, é uma brincadeira que nós temos. É certo que no corpo infantil
encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivências. E somos nós também. Nós já estivemos nessa roupagem minúscula infantil. Nós também trouxemos essa carga, né, evolutiva, repleta de vivências positivas e outras nem tanto. Nem sempre edificantes, merecendo por isso mesmo salutar orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para as ações saudáveis. Desde o seu renascimento, o espírito reflete na infância as características que lhe são próprias, através do comportamento espontâneo, caprichoso ou não, reflexivo ou automático. E a Joana aqui nos dá um sacode. Mais à frente, não consta esse trecho, ela vai falar sobre nós darmos vazão. O João pode nos ajudar até nessa questão. Nós darmos vazão aos sentimentos que os filhos estão querendo expressar. Muitas vezes eles estão querendo nos dizer algo, mesmo que sem palavras, não sabem como manifestar, e nós estamos dizendo: para quieto, para de chorar, está fazendo fiasco. Ou, quando quer alguma coisa, calma, abaixa, conversa, deixa passar aquele chilique, né? O que tu queria? O que eu posso te ajudar? O que tu está sentindo? Fala para mim. Por que tu chorou ontem? Deixa passar, deixa passar. Meu filho ontem chorou com a mãe. Do nada, assim, do nada. Aí abraçou, chorou. O que foi, filho? Não, nada. Pré-adolescente, nada. Aí eu deixei passar, eu não perguntei. Hoje eu perguntei para ele, dei um bom dia para ele, abracei ele. A mãe me disse que tu chorou ontem. O que houve? É que eu estava cansado de estudar. Então, nós darmos vazão também a essa questão, esse lado deles, para nós percebermos o que eles estão sentindo. Ela vai falar sobre isso, ela falou sobre isso. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir seu equilíbrio na família. Educar com amor. Eu sou de 83, portanto eu tenho 22 anos, né? 42. E a minha avó me educava com uma varinha de marmelo. Sabe aquelas varinhas? Ela tinha uma plantação no fundo de casa. Se nós quebrávamos a varinha dela, aí sim, né? Era eu e as primas, minhas primas. Crescemos juntos. Então a educação era meio diferente, tá? Mas a Joana está nos dizendo que educar com e pelo amor. E será que não havia amor? Claro que havia, claro que havia, mas com uma outra forma de educação ainda que equivocada, né? Roçando psicólogo, tem várias palestras dele no YouTube. Ele diz que nós confundimos muito a questão do amor e do respeito. Na questão de nós, no intuito de nós darmos tudo aos nossos filhos, e de nós queremos eliminar, porque ele vai chorar, porque ele vai sofrer, porque eu vou dizer um não, ele vai ficar chateado, e nós damos tudo, né? Nós não estamos, isso não se chama assim amor, nós não estamos conquistando o amor deles, porque todo amor passa pelo respeito. Não há amor sem respeito. E aí ele até conta, tem uma palestra dele que ele conta assim, que um dia ele ia sair com os amigos, estava tudo pronto para sair, ele disse: mãe, eu vou com os amigos em tal lugar. E aí a mãe dele disse: não, tu não vai. Eu disse: mas eu vou, tu não vai, eu vou, tu não vai. Ela disse assim: tu vai, vou te ver. Aí ele disse: já ficou com medo, né? Eu não te amo, tu acha que eu vou te amar sendo assim? E ela disse assim: não estou nem aí para ti, se tu vai me amar, se tu não me amar. O que me importa é que eu te amo. Se tu vai me amar ou não, o problema não é meu. Aí ficou mais bravo ainda, né? Não foi para toda a festa, voltou. Ele disse assim, que hoje ele entende que foi através do respeito que ele aprendeu a adquirir que ele passou a amar ela. Ninguém, não há um ser humano que não tenha aprendido primeiro o respeito que ame.
é necessário adquirirmos o respeito. O amor vem de Deus. Né? Então ela vai falar bem sobre isso. Educar com e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir seu equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias. Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas pode ser para a Graça. Vai responder. Vamos lá. Construir na criança um ser novo é trabalhar pela paz na sociedade. Há uma música que diz assim: a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Né? E nós ousamos complementar assim uma partezinha. E se eu tenho respeito, também eu sou feliz. As guerras não são feitas pelas armas. Enganam-se. Porém, pelos homens que as constroem. Educar desarmando os sentimentos inferiores. Educar desarmando os sentimentos inferiores. Competitivos e individualistas. Mas é isso que nós estamos fazendo com nossos filhos? O filho tem que fazer um trabalho para entregar semana que vem de história, geografia, seja lá o que for. Nós vamos fazer o melhor trabalho, tu vai tirar a melhor nota de todo mundo. Bom, nós vamos fazer um bom trabalho. Não precisa tirar uma nota ou ser melhor que todo mundo. Não há uma competição. Nós precisamos ensinar isso para os filhos. Você precisa ser bom no que você faz, mas não para ser melhor do que o outro. Não, porque você tem que ser bom. Você tem que ser bom. A sociedade exige isso. Faz parte. O que é ser bom? É estudar. Vamos estudar. Vamos fazer uma faculdade, uma universidade, vamos fazer uma pós-graduação, especialização. Se possível, tiver tempo para isso e saúde para isso, vamos fazer um mestrado, vamos fazer um doutorado. Isso é ser bom. Isso que nós estamos referindo em ser bom. Vamos investir no nosso conhecimento, na nossa espiritualidade, na casa espírita, estudando as obras, por exemplo, em especial as obras básicas. Então vamos investir em nós. Isso é ser bom. Né? Não competir com o outro, nesse sentido de competição. Então, educar desarmando os sentimentos inferiores, competitivos, individualistas, representa promover a paz doméstica, prelúdio da paz na sociedade. Prelúdio da paz na sociedade. E volto aqui, salientando aquela parte ali do segundo parágrafo ali embaixo, desarmando os sentimentos inferiores. Precisamos estar atentos nos sentimentos inferiores que os nossos filhos nos mostram. Ah, não, mas meu filho é um anjinho. Não vou falar nada, né? Todos somos espíritos imortais. Trazemos uma bagagem evolutiva imensa de débitos, mas também de virtudes. É claro que sim. De coisas boas também. De experiências vividas, já experiências adquiridas, éticas, morais, espirituais, e que devem ser aproveitadas. Mas os nossos filhos, e assim como nós, só olharmos para nós, né? Também trazemos esses sentimentos inferiores, sim, de inveja, de orgulho, de egoísmo, de ambição e vaidade, e por aí vai. Mas nós, no movimento espírita, é diferente, né? Nós não temos essas coisas, né? Competição, não. Dessa maneira, os educadores são responsáveis pelas expressões de paz ou das guerras que venham a acontecer. Os políticos, que são cidadãos, negociam os interesses em favor da guerra ou da paz, conforme os seus níveis emocionais, morais e espirituais. No entanto, os educadores trabalharão sempre em favor da paz. Sempre em favor da paz.
O lar, portanto, a sublime escola da dignificação humana, onde se aprimoram os sentimentos e se orientam os conhecimentos intelectuais ao lado daqueles de natureza moral para o real desenvolvimento humano. Joana sendo Joana de Ângeles. Maravilhosa. Todos os cidadãos dessa forma devem unir-se em favor do ideal comum, que é a educação. Que é o da educação. Jamais haverá uma sociedade feliz se não for cuidado o ministério sublime da educação integral. E aqui nós não estamos falando simplesmente de conhecimento, de intelectualidade, de estudar. Não. Essa educação integral, aquela que acompanha o espírito na sua complexidade, nas suas necessidades evolutivas. Então nós estamos falando do conhecimento, nós estamos falando da questão dos sentimentos, da questão da espiritualidade, da religiosidade. Então essa educação ela é muito mais ampla para o espírito, que somos nós. Ah, esqueci de dizer, eu sou um espírito, viu? E você também é. Ah, mas não me fala essas coisas, eu tenho medo. Mas você é um espírito. Você é uma alma hoje encarnada no corpo físico. E esse corpo, um dia, voltará ao pó. Mas e você? Você acordará e seguirá a sua vida, porque a vida é imortal. Certo? E nós nos esquecemos disso. Muitas vezes. Principalmente nas aflições. Na linguagem de André Luiz, a vida não cessa. Ela não acaba. E Joana de Ângeles prossegue. A ciência da paz ainda não foi elaborada. A paz ainda não foi elaborada. Embora a da guerra esteja muito bem planejada, sempre recebendo implementos novos e recursos dispendiosos, necessita de ser iniciada na intimidade do lar, através da educação das novas gerações. É de geração em geração que nós damos um passinho pequeno rumo a essa paz que todos buscam. Todas as nações buscam essa paz. Alguns de forma bem equivocada, através da guerra, da explosão, né? E por aí vai. Mas todos buscam paz do meu jeito. Aí que está o problema, né? Aí que está o problema. Então, é no lar que começa a educação dessas novas gerações. Não é lá na escola. Jesus exemplificou a magnitude da vida infantil e as infinitas possibilidades que lhe estão ao alcance quando os discípulos, molestados pelos pequeninos que lhe acercavam, ouviram-no aturdidos dizer: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. E quando nós vamos estudar este tema no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos compreender que Jesus, na verdade, dizia que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, com uma pureza, demonstrando o que realmente são, moldáveis. Esse é o termo, moldáveis. E aí então nós passamos para o capítulo 21. Damos o salto do capítulo 10 para o capítulo 21 dessa obra, que vai falar sobre a presença do Evangelho no lar. E aqui há duas questões a nós abrirmos antes de entrarmos nesse assunto. Uma coisa é, nós falamos sobre o Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho em si, ele não significa, quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando sobre o Novo Testamento em si. Sobre o que registrou Mateus, Marcos, Lucas e João, os apóstolos. Não é só isso. Ali são biografias, relatos dos ensinos do Cristo, que nós devemos nos debruçar e estudar. Sim. Ponto. Essa é uma questão. O Evangelho, quando nós falamos de Evangelho, é a vida de Jesus. É o que ele exemplificou, o que ele viveu. Como chega Pedro e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes?
E ele diz, não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Ou seja, muitas e muitas vezes. E quando ele exemplifica esse ensino? No alto da cruz, crucificado, os pés, as mãos, com uma lança que havia perpassado o peito dele, ele olha para os céus e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O perdão. Então Jesus não só falou, mas viveu. E essa vivência, esses exemplos do educador, que Jesus para nós, ele é o modelo e guia, mas ele é o educador. Esses exemplos são o Evangelho. Essa é uma parte. Quando nós falamos também em Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando de uma grandiosa obra de Allan Kardec, onde Kardec se debruçou sobre são 73 citações bíblicas, a maioria do Novo Testamento, para estudar essas máximas do Cristo e nos trazer de presente o entendimento que hoje, se dissipando os véus através do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, para que a gente possa compreender esses ensinos do Evangelho. Então nós temos o Evangelho, que é a vida de Jesus, os seus ensinos, os seus exemplos. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz de forma prática para nós vivermos isso também, vivermos esses ensinos de Jesus. E nós temos o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É trazermos Jesus para a nossa casa. É trazermos os ensinos do Cristo, do Mestre, para o nosso ambiente familiar, ou a família. Porque aí nós vamos aprender sobre o amor, sobre o respeito, nós vamos aprender sobre conciliar, porque Jesus foi um conciliador, né? Os próprios discípulos, quantas vezes brigavam entre si, e isso é conciliar com ele. Então, é trazermos os ensinos de Jesus que vão nos levar a essa paz que todos nós buscamos, nós falamos. Trazemos esses ensinos para o nosso lar, nossa casa. A Joana de Anjos vai dizer assim: como metodologia de educação familiar, o estudo do Evangelho no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o clã. Quem é que faz o Evangelho no lar em casa? Pode levantar a mão, por favor? Olha, parabéns. Graça, que dia tu faz o teu Evangelho no lar e que hora tu faz? Domingo às 8. Domingo às 8. Quem mais gostaria de compartilhar? Segunda-feira às 21. Segunda-feira. Segunda às 7h30. Segunda. Nós é quinta às 8 da noite. Nós domingo também, né? Domingo? Foi. Viram? O que nós estamos querendo provocar aqui? Mostrar para vocês que Jesus é convidado todos os dias, em diversos horários, através da espiritualidade, através dos nossos mentores amigos, para estar conosco. Já não há uma transformação na sociedade? Nós podemos ter breves minutinhos ali, que nós vamos ver agora, a orientação para o Evangelho lá. Já não é a transformação, nós nos propiciarmos esses breves minutos para falarmos sobre o amor, sobre o respeito. Filho, teu coleguinha na escola, ele não te bateu, ele é assim, atrapalhado mesmo, né? Tenta relevar ele. Foi tu que bateu? Não faz de novo. Não pode ser feito. Pode ser. Isso é o que tem que ser feito no Evangelho no lar. É colocarmos em prática essa conversação que muitas vezes no dia a dia nós não temos essa oportunidade. É a família que se reúne para sanar as dificuldades que se tem de convivência, de relacionamentos, de sentimentos. Não vamos confundir o Evangelho no lar com uma leitura bíblica, que é valiosíssima, ok? Mas nós estamos
nos propiciando ali em família, em termos um momento nosso, com o acompanhamento da espiritualidade que está ali junto conosco. Certo? Então, a Joana diz assim, sobre o Evangelho do Lar: uma reunião semanal, quando se encontram todos os familiares para conversação edificante e salutar, discussão de problemas comuns e esclarecimento de dificuldades nos relacionamentos. Enseja saudável oportunidade para o bom desenvolvimento ético-moral, dirimindo incompreensões e solucionando problemas. Até a leitura dessa fala da Joana não tinha despertado para essa questão. Porque muitas vezes nós ficamos num mecanismo, né, de prece inicial, de leitura, de fluidificação da água, e aí encerra, e muitas vezes nós não dialogamos, não falamos. Filha, como é que tem sido a tua escolinha? Tá boa a tua escolinha? Filho, lá na tua escola, como é que tá? Tu tem que mudar o termo, né? Filha de 5 anos, filho de 11, tu tem que dar uma adaptada, né? Filho, como é que tá lá na tua escola, lá? Os meninos pararam de pegar no teu pé? Isso, aquilo. O que tu sentiu? São nesse momento que nós temos que colocar em prática esse ensino do Evangelho, né? Em clima de harmonia, distantes das emoções conflitivas, os pais e os filhos dialogam com maior naturalidade em conjunto com os demais membros da família, procurando os melhores caminhos para o entendimento e para a convivência feliz. Não se trata de um culto religioso. Não se trata de um culto religioso, formal, desinteressante ou monótono, mas de uma vivência rica de alegria e de aprendizagem, na qual todos tomam parte, cada qual contribuindo de uma cota para si mesmo. Lá em casa, a Helena tem 5 anos, não sabe ler ainda, mas nós damos os livrinhos para ela, ela escolhe. Aí ela pega, ela olha as figuras e começa a contar a historinha da imaginação dela. E muitas vezes tem a ver com o que está ali sendo descrito, né? Então é uma oportunidade, é o momento dela conosco. Por exemplo, o Pedro já leu o livro dele, a gente já sabe ler com 11 anos. Eu leio uma outra obra, a gente partilha, a mãe lê uma mensagem de Emmanuel, a gente partilha. Então cada um tem a sua responsabilidade naquele momento, entendem? Isso é importantíssimo. Há aqui uma outra questão. Ah, mas lá em casa só eu sou espírita. Então, meu esposo, a minha esposa, os meus filhos não querem fazer o Evangelho no lar. Tem problema? Eu devo fazer ou não? Faça. Faça a sua oração, a sua meditação. Leia, medite um pouco sobre aquela mensagem, reflita, pense sobre as questões do dia a dia, que a espiritualidade vai lhe direcionar. Peça auxílio, vamos descer do nosso pedestal de orgulho e dizer: Pai, me ajuda por favor, essa eu não consigo, só contigo. Até tem uma música que diz assim: sozinho eu não posso mais. E faça a oração, faça o Evangelho no lar. Aos poucos, conforme os nossos exemplos e a nossa transformação moral também, eles vêm se chegando para nós, para cada um de nós, né? Porque a espiritualidade não nos deixa nunca sozinhos. E ela diz assim: arrumando a mesa, dispondo os livros que serão consultados, formulando a oração, a prece, colocando vasilhame com água, fazendo a leitura do texto assinalado ou sorteado, encarregando-se dos comentários, dedicando-se às vibrações orais, à oração, magnetizando a água e encerrando. Vez que outra, aplicando passes se necessário. E o passe aqui a gente pode entender simplesmente como uma questão de impor as mãos, né, para alguém que esteja doente naquele momento, ou uma irradiação. Pai, hoje eu gostaria de te pedir pelo fulano, pela fulana, que hoje passa por dificuldade de saúde, ou material, ou espiritual. É esse momento que nós devemos aproveitar.
E olha que ela diz: nesses momentos, os espíritos nobres acercam-se da família, contribuindo com a sua inspiração, ajuda específica para cada um, ajuda individual, intercâmbio de energias, dispondo de maior facilidade para melhor guiar aqueles que se dispõem a receber-lhes o concurso. E aqui a palavra importante aqui que ressalta dessa parte é aqueles que se dispõem a receber-lhes o concurso, porque nós podemos estar, mas não estar. Nós podemos estar naquele local, naquele ambiente, com aquelas pessoas, mas a cabeça está longe. Ah, mas eu estava, não valeu de nada. Então, é a mesma coisa de nós irmos na casa espírita para o passe. Ah, mas eu vou lá na união hoje que eu não estou bem. Hoje eu vou tomar um passe. Ok. Aí você vem. Você assiste a palestra, ou tem gente que não quer assistir a palestra, só vem para o passe. E é justamente na palestra, na exposição, em que os espíritos amigos estão observando as nossa real necessidade. E vão nos auxiliar, na maioria das vezes, lá em casa, depois que nós saímos aqui. E o passe vai nos auxiliar muito. Mas é necessário 50% de cada um. 50% do passista, que também precisa estar bem, para essa troca de fluidos, né? Nós tirarmos esses fluidos pesados que nós vamos recebendo, porque nós atraímos, né, na lei da atração, mas também nos reabastecermos com fluidos positivos. Mas é necessário nós estarmos em disposição de receber. Mudança de atitudes, de pensamentos, de hábitos, porque senão ao sairmos ali na porta, o irmãozinho com a mão invisível nos dará a mão e voltará para casa conosco. E os conflitos lá em casa, no nosso lar, permanecerão. Não é questão de mandar ninguém embora, é questão de educação e de amor. Certo? Essa disposição também inclui a sintonia, né? Pode falar. Não, estou falando da disposição, essa disposição também inclui a sintonia, né? Se a gente vibrar alto ou não. A questão da sintonia da vibração, né? Tanto no exemplo que nós pegamos aqui para o passe, quanto para o Evangelho no Lar, é o que nós estamos vibrando, então. A nossa conexão. Já trazendo para o ponto da oração, é o mesmo caso. Nós precisamos evitar a questão de palavreados, de algo muito extenso, de palavras bonitas, sem o sentimento. Porque aquela oração feita com sentimento, dizer assim, sabe aquele momento que você está sentindo muito, que não tem mais o que fazer, porque dói. De alguma forma, alguma circunstância da vida doeu, e nós já passamos por essas circunstâncias. Se não passamos, vamos passar. E naquele momento dói. A oração que nós mais, naquele momento talvez consigamos fazer, que ela é primordial, é: Pai, me ajuda. Acabou. Essa oração, ela sobe de forma vertical, impulsionada pela velocidade do sentimento, do amor. E ajuda bem. Façam esse teste no dia a dia, diante de qualquer aflição que nós estemos passando. Digam: por favor, eu preciso de ajuda, me ajuda. Falem para vocês no pensamento, na rua, na fila do banco, na lotérica, onde vocês quiserem, dirigindo, não tem problema. Só não perdoar ao foco no que vocês estão fazendo. Diz assim: por favor, eu preciso de ajuda, me ajuda. Naqueles dias que nós estamos em grande aflição, que nós não compreendemos por quê. Isso deve ser espiritual. Diz: me ajuda, por favor. E prestem atenção a partir daquele momento, como a ajuda virá e tudo passará. Prestem atenção. Sabe qual é o nosso problema? Nós não sabemos pedir. Ajuda-te que o céu te ajudará. Batei que a porta será aberta. É o que está no Evangelho. Nós ainda não temos
Precisamos aprender a pedir. Mas não pedir para ganhar na Mega Sena, né, gente? Eu já pedi várias vezes, não adiantou. Né? É o que é necessário. Certo? Vamos avançando aqui, então, para a nossa conclusão. Diana, eu falei em sintonia, porque aqui no salão já presenciei várias vezes. Eu falei em sintonia porque aqui no salão já presenciei várias vezes, não durante a evangelização das famílias, mas no passe, o palestrante falando aqui na frente e a pessoa ali no celular no silencioso, mexendo no celular. E a gente sabe que o passe inicia no salão, né? E por isso que eu falei em sintonia, por isso que eu lembrei. É isso mesmo. Isso mesmo. Não só na casa espírita, na palestra, no passe, na evangelização, nos nossos estudos no EJA, no TPM, no MEP, no Evangelho Rede Vivo, no Aprendiz do Evangelho, né? E no Evangelho no lar, lá em casa, é necessário estarmos presentes, não só de corpo, estarmos presentes naquele momento. Desligue a TV, tire o celular, estarmos em família naquele momento, certo? Ah, mas eu vou dar o celular para a criança para ela parar de incomodar, para mim poder fazer o Evangelho. Não, a criança vem participar. Ah, mas então tem que ser na mesa? Tem que ser em cima de uma mesa com uma toalha branquinha, bonita, com cada um sentar bonito? Não. Senta no chão da tua sala lá com teus filhos, senta no teu quarto, na cama, certo? E faça essa oração com os seus filhos. Faça esse Evangelho no lar. Ah, mas então eu vou montar uma barraca na minha sala. Monta uma barraca, bota uma luzinha, faz algo que chame a atenção dos filhos. Simão Pedro de Lima, ótimo palestrante, disse em certa vez, numa das palestras dele, que na casa dele, para ele poder atrair os filhos, uma vez eles foram para baixo da mesa, fizeram o Evangelho embaixo da mesa, taparam a toalha assim, aí foi ele, a esposa, os filhos para baixo da mesa, fizeram embaixo da mesa. E vocês acham, com essa alegria, com essa espontaneidade, a espiritualidade não se fez presente porque eles estavam embaixo da mesa? Vocês acham que isso é desrespeito com a espiritualidade? Muito pelo contrário, alegria em família. Então, aos poucos, nós precisamos nos desprender dessas formalidades. Conforme nós vamos avançando, os filhos vão crescendo, ok. Querem, optem pela mesa, perfeito, ótimo. Sentem na mesa bonito, ok, bota um copinho com água para cada um, ok. Mas enquanto eles são crianças, façamos de tudo, o máximo, né? Para que eles também se empolguem, né? E participem conosco desse momento. Muito salutar. Lá em casa dificilmente é feito na mesa. Lá em casa dificilmente é feito na mesa. E a minha também. É a mesma casa. Certamente, uma noite por semana, todos podem oferecer ao processo de autoiluminação, tendo em vista que não se trata de várias horas, mas de um período relativamente breve, de meia hora, mais ou menos. Seria ideal que nessa ocasião, após a atividade, todos permanecessem no lar, evitando o tumulto dos outros momentos, em aproveitando as lúcidas vibrações para refazer-se, renovar-se, reflexionar em torno da existência preciosa, adquirindo forças para os enfrentamentos inevitáveis. Não adianta nada nós fazermos o Evangelho e nós voltarmos para aquele filme de terror, de luta, de violência ou futebol. Faz depois de futebol então. Brincadeira, né? Mas isso que ela está chamando a atenção. Aquele momento para nós nos reabastecermos das nossas energias. Portanto, para nós passarmos uma noite tranquila, também a semana que vai se transcorrer a partir daquele momento, vamos acalmar, vamos estar receptivos às instruções que virão da espiritualidade. Aos poucos, os conflitos que existem em nossa família, as coisas vão se acalmando. Nada é da noite para o dia, viu? Mas aos poucos, tudo vai se entrando nos eixos, como nós costumamos dizer. Para tanto, seria muito útil que fosse estabelecido um horário. Por quê? Um horário.
em que a família toda pudesse fazer-se presente e que ficasse mantido esse horário, esse dia, esse horário, considerando que, em razão de os espíritos superiores serem muito ocupados, de sua parte pudessem reservar aquele período para se fazerem presentes. Os espíritos superiores, nós estamos aqui também nos referindo aos nossos irmãos da espiritualidade, os nossos parentes que já nos precederam, alguns nossos pais, nossas mães, tios, aqueles que assinaram embaixo lá na espiritualidade, se comprometendo pela nossa encarnação e que estão do lado de lá vibrando para que dê certo. E quando nós falhamos e tropeçamos, a criatura falhou de novo naquele processo. Ah, desculpa, mentora, eu sei que eu não posso pensar dessa forma, né? Então eles estão vibrando por cada um de nós. E é nesses momentos que eles se fazem presentes ali. De forma invisível para muitos, mas de forma visível para muitos também, que possuem a mediunidade. Então é nesses momentos nós não estamos a sós. Por isso que se na sua casa você é o único a fazer o Evangelho, faça. Você não estará sozinho. Aliás, nunca estamos sozinhos. Né? Há uma nuvem de testemunhas, como diria Paulo de Tarso. Considerando que em razão dos espíritos superiores serem muito ocupados, eles se fazem então presentes, por isso a questão de nós estipularmos um dia e um horário. Quando Jesus é convidado a visitar a família, é aí recebido. Essa semana eu escutei uma frase de uma colega no trabalho, foi um ensinamento assim, que ela disse assim: eu acredito que teve uma amiga em comum que disse assim, ela não é da doutrina espírita, que ela disse que não entra na igreja sozinha porque ela tem medo de ver Jesus, porque se ela entrar na igreja e ela ver Jesus, ela vai entrar em desespero. Como assim? Mas o objetivo não é esse. E aqui nós precisamos interpretar e filtrar essa questão de ver Jesus no sentido de sentir. De sentir. Porque quando alguém sente a espiritualidade, se emociona, e a partir dali passa a ter uma nova atitude na vida, né? Nos seus atos, nos seus pensamentos e por aí vai, podemos dizer, sim, eu vi Jesus. Entendem? É nessa linguagem, dessa forma. Então, quando nós adentramos as portas da casa espírita e nós nos sentimos de alguma forma tocados a estudar, e nós temos estudantes aqui, né? Nós podemos dizer que nós estamos sentindo Jesus. Porque, da mesma forma que um dia, quando o Chico foi fazer uma palestra numa cidade próxima, e ele disse: mas não fala para ninguém, meu filho. Só que sabe como é que é, né? Não tinha nem celular naquela época, mas a casa lotou e na rua não tinha lugar para entrar. Um vai falando para o outro, Né? E aí o Chico foi começar a fala dele, que ele não costuma fazer a palestra, e ele disse: eu sei por que vocês todos estão aqui hoje. E o povo olhou assim, né? Será que ele é orgulhoso? Né? Vaidoso? Ele disse: não, é porque todos que estamos aqui estamos com muita saudade de Jesus. Nós também estamos, só não sabemos disso. Por isso nós adentramos um dia as portas da casa espírita. Nós estamos buscando algo. E Emmanuel veio nos perguntar, através de 2 mensagens belíssimas, no livro A Caminho, como é que é? Caminho, Verdade e Vida. O que buscais? O que nós estamos buscando? Então, quando Jesus é convidado a visitar uma família, é aí recebido. A felicidade entra nessa residência, conforme ele o disse a Zaqueu, que recebeu o seu ninho doméstico, após descer de uma figueira, onde se postou a fim de vê-lo passar. Zaqueu sabia que Jesus ia passar, correu, ele era baixinho, subiu na figueira para ver Jesus passando. Era só dessa forma que ele conseguiria vê-lo, em vista da multidão.
Jesus para, olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou cear contigo na tua casa. É como se hoje Jesus olhasse para nós, os nossos mentores amigos olhassem para nós e dissessem assim: desce desse pedestal onde tu estás, do orgulho, da correria do dia a dia, porque hoje eu quero ir na tua casa. É através do Evangelho no lar que Jesus se faz presente, através dos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que torcem incessantemente pelo nosso sucesso. E não vamos nos esquecer, todos nós nascemos para dar certo, ninguém nasceu para dar errado. Ninguém nasceu para dar errado. Mesmo os irmãos que se equivocam ao longo da caminhada e que precisam hoje estar reclusos, ninguém nasceu para dar errado. Pai, Deus é Pai amoroso de todos os filhos. Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Alguém tem alguma pergunta? Alguma fala? Não pode ser, não precisa ser pergunta, né? Dizem que quando ninguém faz pergunta é porque todo mundo ficou com dúvida, né? Entenderam tudo ou não entenderam nada? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Gente, é isso. Nosso objetivo hoje era trazermos um pouco dessa questão da educação, mas que não é educação intelectual, como nós podemos perceber. Essa educação lá em casa, moral, intelectual, moral, espiritual, né? Essa educação que dignifica o ser que está crescendo, e a nós também, porque nós também estamos aprendendo com eles, né? Essa educação, o Evangelho, que é um roteiro, que é a maior ferramenta que nós podemos utilizar para a educação moral dos nossos pequenos, né? Para adquirirmos o quê? A paz. Essa paz do mundo que começa em nós, que começa em mim, começa em você. Então não há uma fórmula mágica que diga: a paz no mundo vai começar amanhã. Não vai. Mas aí está falando algo muito chocante. É de geração em geração, através da transformação moral dos espíritos, encarnados e também desencarnados. Então é uma transformação moral de geração em geração, e que por hoje, nesses tempos, estamos passando por uma transição, por uma transformação moral do planeta enquanto coletividade, que começa lá em casa. É isso. Muito obrigado.